Queria, em primeiro lugar, que conhecem este pequeno texto do Dr. Castro Caldas, que é extremamente relevante e importante para se perceber a interação entre a medicina e a guerra. Ora, o que é a medicina militar? A medicina militar é um tipo especial de medicina ocupacional ou de medicina do trabalho. Portanto, é aquela que lida com a prevenção e o tratamento das doenças e lesões que resultam do trabalho em ambiente operacional. Isto é a medicina militar. Em ambiente militar, a saúde é uma força multiplicadora do poder de combate, isto está tudo escrito em documentos NATO, e a capacidade de cumprir missões militares operacionais sem qualquer interveniente físico, psicológico ou social. A missão dos serviços de saúde militar. Este é o nosso core business. Dos médicos, enfermeiros, socorristas, farmacêuticos, todos os técnicos de saúde das Forças Armadas da NATO, nas quais na última escola nós estamos incluídos. Então, nós temos que prevenir a doença, tratar rapidamente as vítimas, os doentes e os feridos, e temos que atuar rapidamente e tentar recuperá-los rapidamente para a missão. Esta é a missão principal dos serviços de saúde das Forças Armadas. Todas as outras missões são uma obrigação da capacidade social. Segundo a AJP 4.10, a Bíblia NATO da medicina militar, portanto, é a criar a missão pela conservação da capacidade humana, preservação da vida e minimização das sequelas aos militares. Assim, o pessoal deve apresentar-se saudável, devemos mantê-los saudáveis, estar em boa forma física e psíquica, prontos para a guerra a qualquer momento, para destacamento, já que não há guerra, infelizmente, em Portugal, manter o estado de prontidão durante a operação e, após a finalização desta, regressar de forma harmoniosa à sua vida familiar e profissional de base. Para cumprir tudo isto de que estive a falar, o pessoal de saúde tem de estar devidamente qualificado. E estas qualificações são muito mais exigentes do que aquilo que possa parecer à primeira vista. Nós temos que ter conhecimentos, todos nós. Claro que o grau de conhecimentos relativamente a cada assunto depende da especialidade, médica, enfermeira, praça, mas todos nós temos que ter conhecimentos sobre todas estas items que estão aqui descritos. Chamo particular atenção para a capacidade que todos temos de ter na prestação de cuidados de emergência pré-hospitalar. Como sabem, na saúde militar em Portugal não existe a carreira operacional e a carreira médica hospitalar. Todos nós somos médicos operacionais, independentemente da especialidade que pensamos. Posso já dizer que neste momento temos um destacamento no Mali, em Bamako, onde está um ortopedista e um enfermeiro, e a partir do dia 10 vai estar uma anestesista e uma enfermeira. Portanto, eles têm que ter capacidade de fazer emergência pré-hospitalar, apesar de serem ortopedistas. A anestesiologia é mais fácil. Ou fossem endocrinologistas, ou fossem de outra especialidade. Porque qualquer um de nós pode ir para destacamento. As especialidades que nós, Forças Armadas, temos que incidir sobre são estas que estão aqui escritas. A cirurgia geral, a ortopedia, portanto, nós temos que ter capacidade de salvar a vida. Portanto, nós temos a capacidade, temos a infraestrutura que o Exército tem na sua Constituição, um rol 2 Light Maneuver, um rol 2 Enhanced. Portanto, temos que ter estas especialidades garantidas para conseguir fazer o manning deste hospital, rol 2. E estas são as especialidades base para conseguirmos montar um hospital rol 2. A agenda, agora isto foram só uma nota introdutória, a agenda desta apresentação, vou encontrar a unidade de saúde operacional do sistema de apoio a missões, explicar o que é a nossa unidade operacional da Força Aérea e a capacidade específica da Força Aérea de saúde das Forças Armadas. Ora, segundo a JP 4.10, este é o sistema de apoio sanitário em teatro operacional e para fora do teatro operacional. Portanto, o rol 4 é um hospital, o nível de apoio sanitário fora do teatro de operações. É o nosso hospital das Forças Armadas. Tem que receber os militares que regressam do teatro e
Força Aérea tem a sua posse autónoma e a única capacidade que tem é o nível rolo. E, claro, o transporte interníveis através das aplicações aerométricas. Os timelines. Estes timelines são aqui descritos. Eu estive no Afeganistão em 2008 e 2009. Isto é o que era aplicável à data e penso que continua a ser em relação ao tratamento imediato operacional das vítimas de guerra. O point of landing. Portanto, em 1 hora, o doente tem que ter garantido o Advanced Trauma Life Support, para tentar salvar a vida, intubar, ventilar, controlar hemorragias. Em 2 horas tem que ter o Damage Control Surgery garantido. E depois, então, em 4 horas vai para o outro hospital, normalmente o 3, onde já são capazes de fazer a cirurgia definitiva. Em teatro operacional é muito difícil conseguir cumprir outros timelines diferentes destes. Ora, a Força Aérea tem um nível de cuidados rolo. Temos que saber cuidados primários de saúde, tratar as amigdalites, as infecções urinárias, os panaríceos, todos esses cuidados primários de saúde, os primeiros socorros, suporte de emergência pré-hospitalar, triagem, reanimação, estabilização e preparação para a evacuação. Esta capacidade é uma responsabilidade nacional. Cada nação tem a responsabilidade de transportar com as suas tropas esta capacidade de apoio. Se não o conseguir, tem que contratar junto de outra nação, contra pagamento, esta capacidade. E a Força Aérea tem esta capacidade. Há um bocado foi dito que o rolo 2, o rolo 1 não existe, está descrito lá já para 4 comitês, e além daquela capacidade, tem que ser uma capacidade muito básica e móvel, mas altamente especializada. Se adicionarmos mais umas capacidades, como por exemplo os cuidados estomatológicos básicos, podemos levar um estomatologista, um médico dentista, com uma cadeira transportável, que existem, porque os problemas dentários são um grande handicap dos militares em teatro operacional. Há muitos problemas. Normalmente o médico dentista, o estomatologista em teatro operacional é o médico que mais trabalha no dia a dia. Eu tive essa realidade muito grande. Portanto, temos que ter tratamento de stress pós-traumático, com prevenção e tratamento. Esta capacidade está muito próxima da linha da frente e tem que ser rapidamente, tem que ter a capacidade de rapidamente sair da linha da frente. E quando a ameaça aumenta. A Força Aérea Portuguesa tem, a nível nacional, vários 12 rolos permanentemente nas suas unidades. Alguns com médico, tem médico civil que só faz consultas, tem enfermeiros. A BA1 tem médico, enfermeiro e traças CSS. A BA4 tem médico, enfermeiro e traças CSS. BA5 médico, enfermeiro e traças. BA6 Montijo, que é responsável pelas evacuações aeromédicas, também tem equipa completa. A BEJA também, a OTA também. O Campo de Tiro de Alcochete tem enfermeiro e socorrista. O depósito de material em Alverca só tem enfermeiro e socorrista. O AT1 tem enfermeiro e socorrista. O Comando Aéreo tem enfermeiro e socorrista. E o Estado Maior tem médico e enfermeiro e socorrista. Nós, Força Aérea, somos avaliados com alguma frequência relativamente a esta nossa capacidade. Nós fomos avaliados em 2013, eu apresento a avaliação de 2003, já que eu fui avaliada neste exercício, e depois em 2011 houve um outro exercício de avaliação, está aqui a Valdo, que está aqui o médico que foi o chefe de equipa, o Major Médico Rogério Fenha, em que eu fui avaliadora nato dessa capacidade. Portanto, aquilo que se tem que mostrar à NATO, todos os países da NATO têm que saber o que é que nós somos capazes de fazer. O que é que cada país consegue fazer. E nós temos que mostrar que somos capazes de destacar uma esquadra e destacar o apoio sanitário capaz de manter o volume àquela esquadra em condições destacadas. E foi isso que nós tivemos de mostrar a NATO. Isto não é nenhum EOVAC, mas estiveram presentes 100 avaliadores NATO, americanos, australianos, australianos, alemães, holandeses, vários países gregos, turcos. Portanto, nós avaliamos uns aos outros. Eu sou avaliadora NATO e também já fui a vários países fazer esta avaliação. Portanto, isto é a capacidade do aluno, aquela capacidade que eu falei, todas as finais de saúde, estabilizar, estabilizar e preparar para a evacuação. Com uma capacidade mínima de internamento por algumas horas, até o rolo 2 ser capaz de nos ir buscar os doentes ao nosso rumo para evacuar para o nível superior. Como vos disse, estive em campo 2 vezes, exatamente com em apoio sanitário ao destacamento do esquadro 630. Isto é a nossa chegada. Montámos o rolo 1 junto do destacamento, onde o pessoal estava alojado e trabalhava no dia a dia. Aqui do lado direito podem ver que no espaço foi em contentores.
Como vêem, temos todas as áreas que estão definidas pelo plano, não é? Temos que ter os cuidados mais de saúde e consulta, temos que ter as comunicações, a ligação à internet, intranet, temos todas essas capacidades, reanimação, a nossa mochila de emergência, a enfermeira a prestar cuidados, uma capacidade mínima de internamento para fazer o soro durante algumas horas, o que for necessário. Depois, temos que ter a capacidade de integrar as missões internacionais, multinacionais, porque, como foi dito já aqui, cada vez há mais dificuldade em recrutar pessoal de saúde para as Forças Armadas. Não se passa só em Portugal, passa-se em todos os países armados. E então, a solução é, e além disso, o apoio sanitário é extremamente oneroso para as Forças Armadas. Se o conseguimos fazer em ambiente multinacional, será a situação adequada cada vez mais. Nós começámos por, em 2001, enviar um destacamento de médicos, de enfermeiros e socorristas das três ramas das Forças Armadas para logo no início da guerra do Afeganistão. Quando eu estive, em 2009, no Afeganistão, este era o layout do apoio sanitário. Já que o Dr. Paulo Campos já aqui falou disto. O Afeganistão era, e penso que continua a ser, a área mais militarizada, mas também medicalizada do mundo. Portanto, apoio sanitário não falta. Além disto, existem os rolos cada país, não é? Todos os países já não são rolos. Estes círculos verdes têm a ver com, lá está, as 2 horas, porque eles têm garantia que há uma evacuação, uma forward medical evacuation, em 2 horas, do point of landing para o rolo 2 mais próximo. Isto é o que a NATO garante. Depois, os americanos têm outro nível para eles também, usam este e usam o deles próprios, que é 1 hora do teatro da zona do ponto of landing até ao rolo 2 mais próximo. Isto, em 2008, eu tive a oportunidade de ver este hospital rolo 2 checo. Os checos não fazem missão humanitária, só tratam os militares destacados, não tratam os civis da zona, ao contrário dos franceses, como vamos ver. Portanto, tem todas estas capacidades no rolo 2, como podem ver, é um hospital todo de gama, de cuidados intensivos. Em 2009, em primavera de 2009, os checos, aliás, retiraram em 2008. A NATO avisou os países todos que estavam destacados em Cabul que iam deixar de ter rolo 2 no ICAI em Cabul. Portanto, se houvesse algum problema, tinham que ser evacuados para Bagram, que é um hospital americano, ou para Mazar-e-Sharif, ou para o sul, agora não estou a lembrar o nome, mas que era um hospital canadiano. Portanto, eles avisaram toda a gente que o hospital de Caia ia ficar sem rolo 2, e ficaram durante bastantes meses. Até que a França resolveu assumir o rolo 2 de Caia. E nós aí participámos, pediram aos países quem poderia colaborar na montagem do rolo 2. A França é a Lead Nation, então o Lead Nation, segundo definições da NATO, eles têm que ter a capacidade de montar a infraestrutura, equipar e levar 50% do pessoal. Isto é que é ser a Lead Nation numa missão destas. Depois, os outros 50% do pessoal pedem aos países e pediram-nos a nós. E nós temos, por decisão do Conselho Superior de Defesa Nacional. E à Força Aérea foi atribuída a missão de gerir todo o processo de destacamento, preparação do pessoal e destacamento para teatro, apesar de ser uma missão conjunta dos 3 das Forças Armadas. No total, em cada grupo foram 15, claro, isto é uma missão conjunta, para integrar uma missão multinacional, e todos participaram, os 3 das Forças Armadas, e o reporte que eu tive foi o melhor. Todos gostavam imenso de estar destacados em Cabul, apesar de todas as resistências que existem quando são nomeados para este tipo de tarefas. Pois nunca ouvi algum militar, médico, enfermeiro ou socorrista dizer que não gostou de estar na missão de destacamento. Esta missão eram 4 meses em presença em teatro. Isto é um hospital ainda em construção, que eu estive lá na altura em que estava ainda em construção. A NATO construiu mesmo um edifício de alvenaria blindado, que foi um hospital, isto é o layout do hospital, e estas são as condições que ainda não estavam a funcionar quando eu tive estas condições. Isto é a sala de urgência. Urgência, é reanimação. Isto é a enfermaria. Isto é o nosso pessoal a trabalhar em Cabul. Eu, por causa de coincidência, estive a dar apoio sanitário à esquadra e o nosso pessoal estava no hospital do rolo 2, inicialmente chamado rolo 2 MS, depois passou a rolo 3, quando passou a ter TAC, neurocirurgia e oftalmologia. Passou a rolo 3. Agora, a nossa capacidade de evacuações aeromédicas, que é uma capacidade específica da Força Aérea, tradicionalmente,
Portanto, a missão primeira do pessoal de saúde da Forceira já foi das duas primeiras. Temos já apoio sanitário às evacuações aeromédicas, seja delas no nível de teatro operacional, seja teatro operacional para repatriamento de militares, seja a cooperação civil-militar no nosso país. Temos várias plataformas que executam estas tarefas, evacuações aeromédicas, o Falcon 50, o IH-101, o CASA C295, o Hermes C130 e o AUET 3. Todos já viram na televisão esta capacidade de evacuação de search and rescue das nossas equipas do EH-101, de recuperação, capacidade de recuperar vítimas de navios, da costa, de acidentes do windsurf, kitesurf. Depois esta imagem que acho particularmente bonita. Tenho sempre que homenagear os nossos equipas de recuperadores. É uma das atividades da Força Aérea que eu mais admiro e acho que o grande risco, eles põem em risco, a dizer eles todos os dias, fazem isto em condições muitas vezes muito difíceis e são muito de louvar. Eu louvo sempre, publicamente, os recuperadores da Força Aérea Portuguesa. Estes são os nossos enfermeiros, quando recebem evidentemente a bordo da aeronave. Ora, esta aeronave tem a capacidade de transportar 12 vítimas em maca. Claro que isso é da situação de CASEVAC, Casualty Evacuation. Sem que existe, por exemplo, uma catástrofe, conseguem-se pôr 12 doentes em macas para transportar para um hospital ou para uma zona de triagem, sem cuidados médicos a bordo. Não é? Claro que se houver um doente a precisar de outro tipo de cuidados a bordo, já reduz a capacidade de transporte. Portanto, isto é proporcional. Ora, o nosso C130, C130, isto é um exercício, um treino, do curso de evacuações aeromédicas, os nossos socorristas a fazerem vítimas. Ora, em situação de casualty evacuation, portanto, só transporte de vítimas sem apoio sanitário a bordo, a versão longa leva 97 doentes deitados e a versão curta leva 72 doentes deitados. Faz vários tipos de tarefas, desde a atividade da operação civil-militar, aos mercy flights, plano de regresso nos seus vossos estrangeiros, quando é preciso evacuar portugueses de alguma zona de crise, quando há golpes de Estado em países como o Congo, Guiné, é preciso buscar portugueses, nós vamos, no C130. Claro que sempre também uma missão conjunta, porque tem que ser a força da reação imediata do Exército e dos brasileiros. O caso C295, que é um avião mais recente, pois aqui só para nós termos a noção das proporções que eles andam a fazer, a vigiar a costa, a identificar quem necessita de apoio, com a cooperação com a Marinha. Este avião tem a capacidade de transportar em modo CASEVAC 24 doentes deitados. Claro que depois, se for preciso vir um doente em cuidados intensivos, já posso só transportar um em cuidados intensivos e mais 12 deitados. É o que diz aqui na última linha, um doente em transporte de unidade e 12 doentes deitados. O AUET transporta um doente deitado sem apoio sanitário. Portanto, é fazer mesmo o search and rescue, pegar e levar para o apoio sanitário mais próximo. O Falcon é extremamente utilizado nas evacuações de Portugal para as ilhas, do continente para a ilha dos Açores, e dos Açores para cá. Quase todas as semanas temos uma evacuação aeromédica deste tipo. Pronto, e acho que é só o que eu escrevi mesmo por isso da nossa capacidade na Força Aérea. Obrigado, doutor.